Gente, vamos começar. Queria agradecer a sua presença, você que está conosco aqui, muito obrigado. Seja um tempo especial para nós. Eu vou orar e a gente vai dar início à nossa reflexão de hoje, né? Nossa aula de hoje, tá bom? Vou orar. Pai querido, nós somos gratos pela alegria de reunirmos como igreja aqui, mesmo que virtualmente, mas com o intuito de aprendermos, né, de entendermos algumas questões relacionadas a conflitos das nossas vidas. Tá? Então, pedimos ao Senhor que nos dê a sabedoria, a capacidade do entendimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que possamos sair daqui dessa sala hoje com o ensinamento daquilo que o Senhor quer de fato mostrar aqui nessa noite. Pai. Nós te louvamos, agradecemos por cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou compartilhar minha telinha com vocês. Ajuda aí. Espera. Olha, cara, essa noite. Solta. É cachorro, vai. Ô, Tiagão, o microfone está aberto, Tiagão. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e para quem ainda não participou conosco, né, nós estamos aqui nessa classe Conflitos da Vida, então já trabalhamos aqui alguns temas que fazem parte do nosso cotidiano e que vira e mexe a gente se depara com essas situações, ou conosco, ou com alguém muito próximo a nós, e já falamos sobre depressão, já falamos sobre ira, solidão, vários temas que, se você não assistiu, dá uma olhada lá nas aulas, no portal, né, elas ficam salvas. E semana passada entramos em um tema e em um determinado momento o Rogério até falou sobre a questão da autoestima. Na hora eu até pensei, vou avisar que a gente vai falar sobre isso na próxima semana. E eu dei um toquezinho ontem, porque é realmente uma situação que no nosso dia a dia, vira e mexe a gente se depara com essa questão. Eu tenho uma autoestima alta, baixa, fulano tem, ciclano tem. Mas, de fato, o que é autoestima? Vocês sabem? Eu vou ler aqui, tá bom? A autoestima é a valorização que cada ser humano tem sobre si mesmo e ao que pode tornar-se, como resultado de uma mistura de fatores físicos, emocionais e sentimentais enfrentados ao longo da vida e que foram moldados à sua personalidade. Em relação à sua definição mais formal, pode-se dizer que a autoestima é o amor que acabamos de dispersar sobre nós mesmos. Então, de uma forma geral, a autoestima é esse pensamento que nós temos sobre nós mesmos. E que, vez ou outra, está para baixo ou, então, muito elevada. E aí, como enfrentar o desafio de ter o equilíbrio na autoestima, né? Porque esse é o grande desafio, esse é o grande conflito desse tema. Como atingir o equilíbrio para lidar com essas situações no nosso dia a dia? Porque essa questão da autoestima, ela afeta diretamente as nossas relações pessoais, profissionais, e muitas vezes nós nos pegamos aí em situações delicadas em relação a isso. Vocês, de alguma forma, já viveram situação assim? Vocês acham que a sua autoestima está como nesse momento? Alta ou baixa?
Pode participar aí, gente. O que vocês acham? Como que anda a autoestima aí? A gente tem algumas perguntinhas aí para reflexão, tá? Eu acho que, como a gente está trabalhando essa questão hoje, então já fique com essas perguntas e tentem já ir respondendo para você mesmo. Não precisa responder no chat, não. Isso. Mas Faça uma autoavaliação, né? Muitas pessoas perguntam, eu não sei se eu tenho autoestima baixa, eu acho que é, acho que não é. Então, essas perguntas aqui que nós colocamos, elas servem como um norte, como perguntas norteadoras para que você faça para você mesmo, responda aí mentalmente para você. Eu gosto de mim mesmo? Eu gosto de mim mesma? Ao olhar no espelho, eu estou satisfeita com aquilo que eu vejo? Eu me considero uma pessoa boa? Eu acho que as pessoas gostam de mim? Eu me considero uma pessoa de mais sucesso ou fracasso? Como eu lido com o fracasso e como eu lido com o sucesso? Essas são perguntas simples, mas que muitas vezes nos pegam de calças curtas, porque às vezes eu posso responder, não, eu estou satisfeita assim, e ok, passou poucos dias ou meses, essa mesma resposta pode mudar. Isso significa o quê? A autoestima, esse pensamento, ele não é fixo, ele é realmente mutável, e ainda bem que ele tem essa condição de transitar entre alto e baixo, né? Até que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. Porque alguém que está mal, não está com a sua autoestima legal, está com baixa autoestima, ela tem sim a possibilidade de melhorar e ter a sua autoestima no nível adequado. E aquele que tem uma autoestima, às vezes caminhando até para uma soberba, realmente precisa se autoavaliar e dar um passo atrás, para que encontre esse equilíbrio sem se sentir um super o tempo todo. então, o que é autoestima? Pode falar. Então, é como se fosse um termômetro, né? Se ele está muito alto, alguma coisa está errada, né? Se ele está baixo também. Na verdade, tem que ficar na temperatura normal. Exatamente, exatamente. Porque quando nós estamos com a autoestima muito alta, não é que seja ruim. A questão é como eu lido com isso com o outro. Né? Eu me sinto mais do que o Edson, por exemplo, né? Pegando aqui meu marido de exemplo. Eu me sinto melhor do que ele, coloco ele numa situação que não é muito legal. Aí é o momento de eu me reavaliar e olhar para essa minha autoestima como algo a ser modelado, reconectado com uma realidade adequada, porque essa autoestima ela tem que ser na temperatura certa, como você trouxe. Na Bíblia, a gente tem um exemplo de autoestima relacionado a Saul, né? Saul, ele é um exemplo de desequilíbrio ali, né? Porque ele foi ordenado, Deus ordenou Samuel para que ordenasse um rei, e Samuel ungiu, né? Ordenou Saul como rei. E lá durante a cerimônia lá dele tomar posse, lá, vamos dizer assim, né? Ele se escondeu. Foi se esconder e tal, aí os caras acharam ele lá, escondido num lugar lá bem difícil lá, e pegaram ele. E a gente percebe que a autoestima, muitas vezes, não está relacionada à timidez, né? Ela acaba sendo relacionada à timidez, mas isso nos mostra que a nossa desconfiança em Deus, porque se Saul ele teve a oportunidade de ser rei, porque Deus o chamou para que ele fosse rei. Então, eu teria que, poxa, eu vou ser rei porque Deus me colocou naquele lugar, né? Deus me chamou para que eu assumisse isso, né? Foi uma vontade de Deus. Então, muitas vezes
essa baixa autoestima que está relacionada à timidez não é real, porque aí demonstra que a falta de confiança em Deus. E aí, por uma outra vertente, na sequência, a gente vê as besteiras que o rei Saul fez por, né, se sentir orgulhoso, né, por se sentir altivo, não, porque eu faço, porque eu posso, e a gente percebe aí no decorrer de 1 Samuel as consequências que isso ocasionou. Por um outro lado, a gente tem a história de Davi e Golias, uma história extremamente conhecida. Davi, um pequenininho lá, tal, foi escolhido para enfrentar o gigante. No começo ele ficou meio assim e tal, mas e foi. Não, eu vou, e foi. Então a gente percebe que Davi teve a confiança em Deus. Davi se sentiu confiante e não que a autoestima dele esteve elevada, alta, mas ele não impediu não que ele impediu. aceitasse o desafio. Consegue compreender as duas vertentes, né, da questão da baixa autoestima e da alta autoestima que Saul teve, e da autoestima com a confiança em Deus que Davi também teve. Então, o que a autoestima não é? Ter excessivo orgulho de ser quem eu sou, valorizar exageradamente minhas qualidades, considerar-me o centro do mundo. Eu sou o cara, né? Já teve empresas, a gente percebe, infelizmente, muito isso, né? No mundo corporativo. No mundo corporativo, a gente percebe muito essa questão da elevada autoestima, né? Da falta de humildade, de se sentir a pessoa mais importante, né? O centro do mundo, né? O último pacote da bolacha. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado em sua palavra. Pode falar, querido. Eu penso assim, que a autoestima, a pessoa que está com autoestima, ela se torna arrogante, né? Sim. Também, Ezequiel, exatamente isso. É uma pessoa difícil, né? E é uma pessoa até difícil da gente lidar. Uhum. É difícil da gente caminhar junto, né? E aí a gente se pergunta, então por que nós precisamos trabalhar a autoestima? Será que realmente ela é uma vilã da história? Pode passar. Quando a gente fala do equilíbrio, que essa imagem traz para a gente, é exatamente isso. A autoestima, ela é um fator importante, porque ela reflete em nós a forma como nós lidamos com os desafios cotidianos. Se eu estou com minha autoestima muito baixa, eu diretamente vou ser impactado e talvez eu não consiga realizar algumas coisas da maneira adequada. Então, a autoestima elevada, ela pode também me prejudicar, porque eu posso me sentir a pessoa mais capaz para chegar aqui, por exemplo, e dar uma aula para vocês sobre autoestima. E isso não é uma verdade. Então, manter o equilíbrio é a palavra-chave. Nós precisamos nos equilibrar para ter uma autoestima ao ponto de que eu consiga realizar as coisas, os desejos e os planos que Deus tem para a minha vida, para que eu não me acovarde diante de situações, para que eu me enxergue como Deus me enxerga, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, olha que comparativo, né? Lógico que nós somos e seremos sempre inferiores a Deus, mas nós somos parecidos com Ele. Então, se nós somos parecidos com Ele, nós sabemos que nós temos um valor, que Deus tem para nós os melhores planos, os melhores sonhos, e Ele nos dá condições de realizá-los. Então, nós precisamos confiar na gente. A autoestima equilibrada, ela traz para a gente essa confiança de que, sim, os desafios existem, mas eu tenho condições de superá-los.
Se alguém chegar para você e falar que você é feio, e você ficar para baixo e falar, meu amigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei. Você pode falar o que eu sou, mas ó, isso não vai atrapalhar, isso não vai me deixar para baixo. E muitas vezes a gente acaba não se lembrando, né? Às vezes naquele momento, né, algo que você foi insultado, ou algo que te deixou para baixo, ou ao contrário, que te elevou, né? Você só pensa no ser humano, no homem, na carne, né? Você pensa na carne, você não lembra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, que você foi imagem e semelhança de Deus, que você é filha de um Deus vivo, que você é filha de um Deus vivo. Por isso que a gente somos cristãos e temos que levar isso para o nosso dia a dia, né? Romanos 12, 3 diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aí a questão do equilíbrio, né? Nós recebemos graça, Deus nos deu, né? E temos que saber utilizar isso. Não tem que ser elevado e não tem que ser muito para baixo. Tem que ter o equilíbrio. É o conceito do equilíbrio, na medida que Deus nos concedeu. Uhum. E você consegue identificar o que te faz estar com autoestima baixa? Se tem alguém aqui que pode dar um exemplo para a gente de o que te faz se sentir com autoestima baixa? Cíntia, me ouve? Sim, Sandra. Eu acho que uma coisa que pega é quando você começa a se comparar. Aí você entra na comparação, eu não tenho aquele talento, eu não tenho aquela facilidade, e pode derrubar muitas pessoas quando elas se comparam, em todos os sentidos da vida. Perfeito, verdade. Mais alguém? Outro aspecto também que pega bastante são críticas severas, né? As pessoas nem sempre sabem fazer críticas de forma ponderada e muitas vezes elas estão querendo machucar mesmo. Então, as pessoas que recebem isso nem sempre recebem bem e muitas vezes acabam se sentindo diminuídas, né? Verdade. Mais alguém? A questão... Eu penso muito onde está a nossa identidade, porque eu até estudando recentemente sobre identidade, sobre enfim, a nossa autenticidade, se não estiver no Senhor, a gente deixa que influências externas levem a gente para essas comparações que são, até Deus, eu acredito que Deus criou a multiplicidade de personalidades, de características, de talentos, e Ele não colocou tudo isso em um ser humano só, a não ser em Cristo. E quando a gente olha para o outro, longe do Senhor, daí tem essa necessidade de ser tão bom quanto a outra pessoa. Eu acho interessante quando o Rogério fala de crítica, sim, porque às vezes isso pode magoar, isso pode machucar, e isso pode, de uma determinada forma, fazer a gente se autoavaliar de uma forma negativa. Então, a palavra do Senhor fala que a gente tem que trazer saúde, que a gente tem que tomar cuidado com o nosso falar em provérbios, enfim, tem várias orientações sobre o cuidado da nossa fala. Mas eu percebo, porque eu sempre sofri muito com baixa autoestima, eu percebo muito onde que estava a minha identidade. Porque quando você chega perto de um Deus, que ele se doa por você, mesmo você não merecendo nada, a gente, a gente sente esse amor e não tem mais nada que importa. Pelo menos para mim, foi uma coisa que me ajudou a entender. Não importava mais se eu não era igual às demais, ou se não importava mais se eu não estava dentro daquele mesmo patamar, com aquelas mesmas características. Agora, quando eu me distanciava, quando o relacionamento com Deus não era contínuo, a leitura da palavra, essa comparação que a Sandra falou era constante. E daí eu me depreciava, porque existem as outras características, seja físicas ou seja intelectuais, e quando eu não estava de acordo com o meio,
Então, aquilo me depreciava de uma determinada forma, porque a gente também quer status, né? E é outra coisa que quando você está nos pés do Senhor, você não precisa. Você só precisa dele na tua vida. Então, foi algo que me ajudou. Foi uma coisa que me ajudou. Perfeito. Essa questão da aceitação é muito forte. Pode falar, Vitor. Outra característica que eu vejo também, com relação à autoestima, é pessoas que às vezes se escondem numa falsa alegria, sabe? Assim, eu pensei numa pessoa aqui que eu tenho contato, que eu conheço, né, ela vive uma vida assim, atrás de uma falsa alegria. Você olha e vê que no fundo, né, quando você analisa a situação, ela mascara a baixa autoestima dela atrás de uma alegria que não é verdadeira, ou um pessimismo exagerado, né? Eu não consigo, não vai dar certo, não estou capacitado para isso, né? Tudo, mesmo que as condições sejam bem favoráveis, a pessoa ainda tende a olhar para o que dificulta ali, porque vai dar errado. Eu acho que são duas características também que marcam muito a questão da autoestima. Perfeito. Mais alguém? Tudo isso que vocês falaram está perfeito e está dentro aqui das características que nós separamos para trazer para vocês. E, de fato, essa questão da comparação, da aceitação, do pertencimento a um grupo, muitas vezes pessoas se colocam no lugar de pertencer, para ser aceito, eu preciso ser de tal forma. E aí eu altero aquilo que eu sou, por minha natureza, para ser aceita por um grupo, e isso está me matando por dentro. Aí vem essa falsa felicidade também, que eu mostro para o outro, e eu mesma estou me destruindo, né? Porque eu não sou aquilo. Essa questão da identidade que a Cris trouxe é perfeita. Quem nós somos? Por isso que nós falamos aqui, que nós somos feitos à imagem de Deus. E só, entre aspas, né, e só por isso nós já somos extremamente baseados e fortalecidos para aceitar quem somos e também para negar aquilo que Deus não diz que nós somos. Nós temos que estar firmados na palavra para nos garantir aquilo que nós somos. E muitas vezes a pessoa que tem a baixa estima, autoestima baixa, ela tem dificuldade com o erro, ela culpabiliza o outro, ela nega aquilo que ela faz e muitas vezes se vitimiza para chamar um pouco a atenção, para que o outro olhe para ela, para que seja aceita. Então, essa questão da vitimização muitas vezes caminha junto com essa questão da autoestima baixa. Muito bem, eu vou ler esse texto aí de Filipenses 4, 8 e 9, pela linguagem da Bíblia Mensagem. Eu achei muito interessante essa versão, que diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Muito interessante, né? Porque a nossa mente ela tem que ser cheia de coisas verdadeiras, de coisas nobres, de coisas respeitáveis, né? E não do pior, né? Não se encher das coisas ruins. E ao invés de eu desagradar aquela pessoa, eu vou elogiar, né? Vou fazer com que ela se sinta bem. O elogio, e não elogiar para amaldiçoar, elogiar para que essa pessoa ela fique bem, né? Ela não se sinta mal, ela não se sinta chateada, né? E é muito interessante isso, porque nós devemos fazer aquilo, colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, né?
enchemos a nossa mente de coisas boas que vai me fazer bem, vai me manter no equilíbrio. Não vou ter uma baixa autoestima e não vou ter uma alta autoestima. Mas, de um modo geral, o que tem enchido as nossas mentes? O que a mídia traz e polui a nossa mente, os nossos pensamentos? Quando nós entramos em qualquer site, rede social, novela, filme, série, tem lá um estereótipo do que é aceito, do que é belo, do que é desejável, e nós começamos a entrar nesse universo da comparação. Por isso, esse texto de Filipenses, ele é essencial para o nosso dia a dia. Tome cuidado com o conteúdo que nós enchemos a nossa mente. Precisamos vigiar, precisamos escolher conteúdos, precisamos escolher séries que nos agreguem valores, precisamos ir eliminando essa poluição visual, muitas vezes, que indiretamente nós vamos consumindo, porque isso é um consumo indireto e que, mesmo sem querer, nós estamos compartilhando com outras pessoas e, muitas vezes, tomando boa parte do nosso tempo, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com esse conteúdo que nós estamos diariamente preenchendo a nossa mente. Amar a Deus é o próximo, né? Esse é o texto, depois de Lucas 10, ele vai falar sobre o bom samaritano, né? Se alguém quiser ler aí esse versículo, é Lucas capítulo 10, verso 27. Quem achar primeiro, né? Espada ao ar aí, quem achar primeiro, lê. Lucas 10, 27. Eu vou ler nessa tradução aqui mesmo, tá bom? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças. E ame ao próximo como a você mesmo, né? E é um mandamento. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, para que, fazendo isso, com certeza, eu não vou me colocar superior ao meu próximo, né? Eu não vou me colocar superior a Deus, né? Eu vou me colocar em ponto de igualdade ao meu próximo, né? E respeitando a Deus acima de todas as coisas, amando a Deus e amando ao meu próximo acima de todas as coisas, ajudar e não prejudicar, né? O amor é a palavrinha que faz todo sentido com relação a baixo ou a autoestima, né? Eu acho que hoje a gente percebe muito a questão de eu querer ser superior ao outro, de eu querer ser melhor que o outro, né? De querer passar por cima do outro. Eu volto a dizer, na nossa vida profissional, no trabalho, a gente percebe muito isso. Eu trabalho num banco e a gente percebe diariamente a competição aflorando. A competição aflorando, não, porque para eu conseguir aquilo ali, eu preciso dar uma rasteira naquele cara, falar alguma coisa para ele, para deixar ele para baixo, né? Para baixo, a autoestima dele lá para baixo, aí ele vai estar lá embaixo, aí eu vou dar o meu gás, vou passar na frente dele e vou conseguir aquele meu objetivo. A gente percebe um mundo totalmente competitivo com relação a isso. E nesse mundo a gente percebe a dificuldade das pessoas entenderem isso. O amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, a importância de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, de poder ajudar, de poder estar próximo. Né? E essa parábola do bom samaritano, nós aprendemos muito com isso. Se você tiver a oportunidade, depois, e se você não conhece a história, você abre lá em
em Lucas capítulo 10, a história do bom samaritano é a partir do verso 33, tá bom? Uhum. Fazendo o link do texto anterior com esse que o Edson estará lendo também, precisamos buscar ser assertivos no nosso dia a dia. Como o Rogério citou, muitas vezes nós temos palavras que ofendem, palavras ríspidas, e falta-nos empatia para com o próximo. Não colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, né? E sabendo que toda boa dádiva vem do Senhor. Vamos lá, eu vou ler na versão da mensagem, mas eu vou ler a partir do verso 16, que diz assim: portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das Luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Então, em Deus nós temos a certeza, né, que não existe nele instabilidade. Ele nos trouxe vida, nos trouxe a verdade, que a palavra dele, a palavra de Deus é a verdade. Então, toda boa dádiva vem do Senhor, né? E a maior alegria do Senhor somos nós. Olha que coisa bacana, que coisa bonita. Como a Tracy falou, né? A Tracy disse, poxa, eu sou filha de Deus, sabe? Eu tenho Deus na minha vida, eu não tenho que ficar dessa forma, né? Eu não preciso ficar para baixo, né? Ou ter altivez, porque tudo que é bom, o Senhor me deu. Toda boa dádiva vem dele. E precisamos dessa moderação. Saber que, sim, há momentos na vida que nós vamos passar por altos e baixos. Tem dias que eu vou me olhar no espelho e não vou gostar muito daquilo que eu vou estar vendo. Mas isso é um dia, né? De repente, no mesmo dia, no período da tarde, a gente já está se olhando e se vendo de uma forma diferente. Então, que nós possamos ter esse equilíbrio de parar, entender, não reclamar demais, não se supervalorizar demais ao ponto de achar que as outras pessoas são desnecessárias, porque tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Então, nós aqui neste mundo dependemos um do outro e precisamos exercer essa moderação com sabedoria, para que eu consiga falar na medida certa, escutar na medida certa, ouvir uma crítica entendendo que é para o meu bem, não para me deixar lá embaixo, mas eu também preciso ser aquela pessoa que sei dar uma palavra de exortação sem causar um mal para o meu irmão, que eu acho que é isso que nós falhamos muito. Muitas vezes eu me sinto numa condição superior e aí eu vou naquela de dar uma bronca, vamos colocar assim, porque a outra pessoa é inferior ou está errando, e não é esse o lugar que Deus espera que nós estejamos. O Senhor espera que, sim, a gente exorte, a Bíblia diz isso, que nós precisamos exortar um ao outro. Então, nós precisamos dessa prática, porém, fazer dessa prática com toda a sabedoria e cuidado. Somos diferentes. Eu costumo brincar que Deus me fez e jogou a forma fora. Deus fez o Edson e jogou a forma fora. Não tem outra Cíntia, não tem um outro Edson. Então, nós somos diferentes. Eu tenho um equilíbrio para aguentar uma bronca de determinada forma. O Edson talvez aguente mais forte do que eu, um baque. E em outros momentos e outras situações é o contrário. Então, tenha compaixão com o seu próximo. Vá falar, peça sabedoria, e Deus dá, né? A Bíblia garante isso, né? Se a gente quer, a gente pede e recebe. Então, que você possa exercer isso e fazer isso no seu dia a dia com sabedoria,
porque nós sabemos que precisamos ganhar essas pessoas que têm essa questão da autoestima baixa, para que elas venham para esse lugar do equilíbrio e sigam uma vida que é a vida que Deus sonhou para ela, né? Que ela viva os planos que Deus sonhou para ela. Acho que é interessante também, amor, lembrar que a gente está em construção, né? Nós vivemos em construção. A nossa vida é um processo contínuo, a gente vive aprendendo, vive em construção. Nós vamos errar, vamos falhar sempre. Como a Cintia disse, a gente vai ter momentos, teremos momentos nas nossas vidas que realmente eu vou ficar para baixo, eu não vou ficar bem. Vai ter momento que... Edson, Oi, querido. Pois não. o que chama atenção aqui, nesse texto aqui do Tiago, versículo 17, Sim. Fazendo uma comparação com o termo autoestima, baixa autoestima, baixa estima. Sim. Como é que é? Baixa autoestima. É isso Tá mesmo. certinho, é esquisito, né? Então, tudo que se refere à estima, esse auto vem com A-U-T-O. E com relação a esse versículo de Tiago, esse auto vem A-L-T-O, né? Fazendo uma nítida diferenciação de uma coisa terrena de uma coisa celestial, né? Perfeito, Ezequiel. Perfeito. Muito, muito boa Eu colocação. costumo falar que o cristão tem que ter a Cristo-estima, né? Acho que vocês já ouviram, né? Porque em Cristo nós temos tantas qualidades, tanto que acrescenta, que se nós tivermos com a Bíblia na cabeça e o que Cristo fala de nós, então nós podemos barrar essas coisas que vêm do mundo querendo nos destruir. Pode ser que tenha pessoas mais bonitas que eu, mais inteligentes do que eu, mais ricas do que eu, mas o meu valor em Cristo é sempre o mesmo. Isso faz toda a diferença, né? E a gente também entender que vai ter gente que vai ser melhor do que eu, e tá tudo bem, né? A gente tem que entender que eu tenho outros pontos fortes. Então, eu acho que é bem legal isso, né? O valor que a gente tem em Cristo, quem nós somos em Cristo, isso é que é importante, como a Tracy falou, né? A identidade, acho muito importante. E esse é o corpo, né? Nós somos diferentes. E somos diferentes exatamente para somar. Aquilo que sobra na Sandra falta em mim, e nós duas juntas podemos fazer um trabalho bacana, porque uma vai completar o trabalho da outra, uma vai dividir com a outra aquilo que ela tem de melhor. E isso não é ruim, isso não me desmerece. Eu não tenho a mesma voz do Edson, nem quero ter. Hoje de manhã, tão lindo ouvindo louvor, né? As meninas, os meninos cantando. Eu não me vejo nessa situação. Meu Deus do céu, graças a Deus por isso. Eu sempre brinco que a minha parte que canta é o Edson. Eu não me vejo e eu não me sinto mal por isso. Vi no encontro de casais ontem, né? Nós assistimos sexta-feira aqui de casa, e os casais cantando, tadinho do Edson. Acho que a frustração dele é que ele nunca vai cantar comigo, só no céu. Mas, tudo bem, a gente dá aula junto, né, amor? E a gente vai, assim, se equilibrando. E a vida é assim. A gente ganha quando a gente soma as nossas diferenças. E eu posso me aceitar com a voz feia que eu tenho e eu não vou cantar. E tudo bem. Deus criou outras pessoas que têm esse dom que eu não tenho. Em compensação, eu também faço outras coisas que outras pessoas não fazem. Exatamente como a Sandra disse. E tudo bem, a gente segue a vida. O bacana é que no céu não tem esse negócio de cantar feio ou bonito. No céu, no grande coro, todo mundo vai cantar bonito, né? E aí não vai ter baixo, não vai ter autoestima, não vai ter nada disso. Vai ter o equilíbrio, todo mundo vai ser igual. Isso aqui é maravilhoso. Oi. E aí, Edson? Oi, Cintia, tudo bem? Bem, Gabriel. Beleza. É que assim, eu tenho que comentar, né? Porque eu vi vocês fazendo a comparação dentro do corpo de Cristo.
Mas a autoestima, ela se estende para vários ramos da nossa vida, né? Para a sociedade. E aí eu me coloco como jovem aqui, até porque o jovem ele tem bastante costume de se colocar em comparação com outros, né? Poxa, o outro ali tem o carro já X, eu tô sem carro, o outro já até comprou casa, já casou, e eu tô solteiro e moro com os meus pais, né? E aí, fora do corpo, como que a gente faz nessa situação, então? Porque aí já não tem a ver com os dons, né? Com o dom que eu vou exercer dentro do corpo. Como que a gente faz nesse caso, né? É uma pergunta que eu quero deixar aí para vocês responderem, por favor. Olha, enquanto o pessoal pensa, eu queria fazer uma pergunta. Quando uma pessoa coloca o óculos assim, igual do Gabriel, ele está com uma alta autoestima ou uma baixa? A autoestima dele é boa, hein? É isso aí, Gabriel. Dá bola nele. Galera, desconsiderem o Rogério aí, que ele gosta de pesar na minha mesmo, tá? Pode desconsiderar o comentário dele. Gostei, cara. É isso aí. É culpa do Rogério esse óculos, então. A Tracy é outra também. Conquistar o mundo, Gabriel. É que a Tracy não sabe colocar o óculos, que ela não manja muito de tecnologias, porque se ela soubesse, ela colocaria também. Em mim não. Eu acho que quando coloca um óculos assim, tem que estar com uma autoestima elevadíssima. Elevadíssima, eu também acho. Filho do rei, mano. Mas, Gabriel, essa questão que você trouxe é uma realidade, porque sofremos dentro do corpo, infelizmente, somos diferentes e às vezes nos esbarramos de um jeito diferente dentro da igreja, mas o mundo, ele nos engole. Por isso que quando nós citamos essa questão do que está entrando na sua mente, que nós temos que tomar cuidado, também é com isso. Quais são os interesses? Quais são os limites? Eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que estar casada aos 25, eu tenho que já ter feito o intercâmbio porque o outro fez? Sabe? Então, muitas vezes, nós, enquanto jovens, nos colocamos nesse lugar de comparação. Fulaninho entrou na faculdade direto, sem precisar nem de vestibular. Eu estou aqui, não consegui nem me formar ainda, de repente, no ensino médio com a mesma idade. Então, são situações que nos levam para aquele campo da comparação. É possível a gente ter uma autoestima adequada, mesmo no mundo competitivo? Sim. Para nós que somos cristãos, nós temos essa facilidade de entender qual é o plano de Deus para a minha vida e qual é o plano de Deus para a vida do meu colega. E aí a gente vai trabalhando essas situações internamente de aceitação, de reconhecer qual é o plano de Deus para mim, de olhar o outro e não me sentir inferior a ele porque ele tem um carro e eu ainda estou andando de ônibus. O que eu posso fazer para resolver isso? Aí é um outro momento da nossa vida, que é o de resoluções. Posso falar? Pode. Só para complementar aí a pergunta do Gabriel aí, a gente até bateu um papo agora há pouco, falando até um pouco sobre isso aí, né? E eu acho que é legítimo a gente, né, almejar as coisas, né, estipular algumas metas, legal, né, mas que isso não seja aí uma coisa muito intensa na vida, né, que você se dedique 100% nisso. Filipenses 4 diz assim, no versículo 6, né, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? De descansar em Deus, né? Você cria ali suas metas, seus objetivos, mas você tem que entender que a gente está aí disponível para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E isso é uma coisa muito, muito legal, quando você lê essa passagem, que isso tira um fardo das costas da gente, né? De que você não tem que seguir nessa mesma onda que o mundo vem aí, você tem que surfar nessa mesma onda, né? Que você pode criar aí suas expectativas, né? Fazer aí seus planejamentos, mas sem essa necessidade de chegar aos 24 de um jeito, aos 25 casado,
aos 27 já com o primeiro filho, né? A gente cria essa ideia de que tem que ir nesse protocolo, nesse checklist, né? Que o mundo põe aí, e você vai sempre se frustrando, né? Porque você almeja sempre a felicidade quando as coisas que você criou para a sua vida não acontecem. Então, você para de viver, né? A sua felicidade não acontece no dia de hoje, porque você sempre planeja para frente isso, né? Uhum. E isso é uma coisa que mina muito a gente, né? É um fardo muito pesado, eu acho. Então, esse versículo, eu acho que traz um pouco dessa paz, né? De entender que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente precisa descansar em Deus nessa questão também. Só um detalhe, coisa rápida, para a gente seguir dentro do tema, que de uma certa forma tem uma relação, mas está um pouquinho fora. Eu fui um desses jovens, por exemplo, que eu vivia olhando para o lado, né? Mas a maior prova de que nem tudo que a gente quer, a gente é o melhor ter, sou eu, por exemplo. Então, vários de vocês talvez vão lembrar que quando eu, 16, 17 anos ali, eu já tinha algumas coisas, aí 18 anos eu tinha carro, tinha algumas coisas que eu almejava muito, né? Mas isso só me levou mais pro buraco, entende? Então, se hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu pudesse escolher, eu preferia não ter, né? Pensando que muitas coisas que a gente almeja, a gente primeiro não sabe o que levou o outro até ali, né? Como ele chegou lá. Se foi justo, se não foi, se ele camelou muito para conseguir ou não. E a segunda coisa será que é o melhor? Né? E aí, por último o homem faz planos, né? E o realizar vem do Senhor. Então, para a gente fechar essa paradinha, mas eu fui uma pessoa muito assim, olhando para os outros, me frustrando, ficando com a autoestima baixa, porque sempre, no meu caso, eu olhava e queria mais, entendeu? E não estava satisfeito em nada. Ô, Saraiva, a baixa autoestima também não permite que a gente seja grato. Para o mundo, a gente precisa ter as coisas, para você ser algo. Para o Senhor, a gente sabe que a gente não tem mérito nenhum, é pela graça. Ele amou a gente apesar da nossa desgraça. Então, não tinha nada que a gente podia fazer. E é nesse ponto, a Cíntia bem lembrou e que alguns aspectos, por exemplo, de vitimismo, e que a gente pode fazer algumas situações, mas eu vejo que a minha falta de autoestima, ou baixa, me tirava a gratidão, porque eu estava olhando para coisas ou padrões que eu não conseguia alcançar e que não precisava. E daí, quando você tem um relacionamento com Cristo, quando Deus permitiu que eu me aprofundasse mais, eu vi que não era suficiente, que não precisava. O que o mundo exige, primeiro que nós somos seres insaciáveis. Nada que tem lá, quando a gente atinge aquele patamar, a gente consegue adquirir aquela determinada coisa, ou enfim, o que a gente almeja, vai ser suficiente por um período de tempo pequeno, porque só o Senhor ele pode preencher o vazio que está no nosso coração. Então, nesse sentido, ainda que eu acho importante, para o mundo você precisa ter, então lá nunca vai ser o suficiente também, sempre vai ter alguém que vai ter mais que você, mas para o Senhor, ele já te amou apesar de nós, acho que isso que é maravilhoso. É verdade. Não são bens materiais que faz ser o que eu sou, né? Não são conquistas. Edson. Oi, Rogério. Só fazer uma pergunta, você vai ter mais slides ou você vai... Vai, cara, vai. Então tá bom, então dá sequência, depois eu faço um comentário final. Vamos correr agora que falta... Tá muito bom. Tá muito bom, gente. Mas essa questão da insatisfação é algo que nós precisamos evitar, porque se a gente corre atrás dessa satisfação que o mundo dá, nós nos afastamos de Deus, porque é impossível sermos satisfeitos no mundo. Só Cristo nos satisfaz. Aí, Gabriel, para você, hein, cara, ó. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 12:13. Só para mim? Só para mim, achei que era para todo crente. Para nós, não, para nós. Estou brincando. Valeu. É que você deu o exemplo, e aí eu peguei o seu gancho. Mas é exatamente isso. Eu acho que esse exemplo que você trouxe foi perfeito, porque a gente está muito preocupado com os padrões do mundo, né? A gente está muito preocupado da forma com que o mundo
não vai me colocar, né? E às vezes é o que o Thiago falou, poxa, eu consegui, alcancei as coisas, mas será que foi bom para ele ter alcançado as coisas tão cedo? Talvez não, porque muitas vezes o colocou numa autoestima elevada, né? E o deixou, né, numa autoestima elevada. Vamos passar? Então, alguns conceitos aí, né, que a gente pode ajudar os outros a ajudar os outros em sua autoestima, né? Conceito bíblico, né? A palavra de Deus como ferramenta para ajudarmos as pessoas nesse sentido da autoestima, tudo que já falamos aqui. O fazer uma autoavaliação. Será que eu estou bem, né? Para falar de autoestima para aquela pessoa? Eu preciso me avaliar nesse sentido, né? Será que eu estou bem? A questão do perdão, né? De mostrar aquilo que falamos também com relação a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a mim mesmo. Tudo isso é importante. Atitudes práticas. Vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Não ser o patinho feio, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo. Respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas, sem se sentir menos ou mais do que elas. Respeitar e reconhecer seu valor. Questão da empatia, de tornar o outro mais importante do que eu. Aplicar ensinamentos bíblicos. Tudo que nós fizemos aqui hoje. Né? Cultivar as amizades sinceras. E agir como pais, professores e líderes de acordo com a palavra de Deus. Sendo companheiros e guias daqueles que lhes foram confiados como discípulos. Tudo isso são práticas que nós podemos adotar como cristãos na ajuda a outras pessoas. Eu só acrescentaria mais uma prática aqui, que todo mundo falou aqui, né, inclusive. Ser grato. Sim. Acho que seria uma das coisas que todo mundo falou aqui que eu acrescentaria ali naquela lista. Inclusive na minha vida, né, que estou precisando muito ser mais grato, cara. Perfeito. Sem Deus somos pequenos, mas com Deus somos grandes. A imagem aí do tigre aí, na sombra um grande, né, um grande tigre. Que essa seja a nossa frase, né, para a semana. Nos reconhecermos que em Deus nós somos muito mais que vencedores. Amém. E somos suficientes. Eu acho que quando nós trabalhamos com o conceito de que eu preciso ser suficientemente bom, não mais e não menos, nada mais e nada menos. Quando eu trabalho em cima desse termo, eu consigo me enxergar como Deus espera que realmente eu seja. Boa como Deus vê que eu sou, não melhor do que ninguém. Então, que eu seja suficientemente boa para mim mesma, que eu seja suficientemente boa mãe, filha, esposa, na minha área profissional, que você seja suficientemente bom, que você não precise ser mais do que ninguém, porque você não precisa estar nesse lugar. E se você estiver num cargo acima de alguém na sua vida profissional, ou até mesmo nas suas relações pessoais, que você se enxergue como um igual. E também que você não se sinta inferior às pessoas. Por isso que nós precisamos trabalhar esse conceito de ser suficientemente bom. Não trabalhando na mediocridade, tá bom ser assim como eu sou, eu não preciso entrar numa faculdade, eu já estou trabalhando. Sonhe, pense alto. Não tem problema você projetar algo melhor do que o que você tem no seu dia de hoje. Isso só não pode dominar a sua vida, sua mente, seus pensamentos. Então, que você seja suficientemente bom e assim caminhando ao lado de Cristo em primeiro lugar e ao lado das pessoas, trocando e somando experiências. Rogério? Não, pessoal, eu só fiz aquela pergunta dos slides porque eu pensei que tivesse acabado, aí eu pedi para o Edson mostrar a tela cheia de novo para ver as pessoas falando. Esse assunto aí, gente, eu sei que a gente está em cima da hora já,
mas só para a gente entender a complexidade dele, não é tão simples. Na teologia, existe uma discussão séria sobre isso. Por quê? Você vai ver textos na Bíblia que vão falar assim para você considerar o outro superior a você, né? Que você tem que se humilhar, que os humilhados serão exaltados. Então tem uma parte da teologia bíblica que vai dizer que vai sempre jogar o homem para o nada, né? E tem o outro lado, que é o outro extremo, que é mais ou menos na linha que o Edson falou um pouco hoje aí, de que assim, cara, você é filho do rei, você é herdeiro, você é o filho do dono, e você é especial para Deus. E aí joga o homem muito para cima, percebe? Existe até uma treta na internet aí, depois vocês colocam lá se tiverem curiosidade, o Iago Martins, ele comprou uma briga com o Dave Leonardo sobre esse assunto aí, por quê? Porque o Dave tem uns outros caras aí que esqueci o nome, eu não acompanho muito esses caras, mas eles são os caras hoje do coach cristão, né? Então, levando um evangelho da autoestima, de massagear o seu ego, né? Tem até uma frase que ficou famosa aí, você é o ponto fraco de Deus. Tipo assim, você é tão especial, ponto forte. Tão especial. Não. Fraco, é fraco. Fraco, é. Você é cabeça, não é cauda. Então a teologia do coach... É velho já. A teologia do coach hoje, ela é mais ou menos parecida com essa que o Tiago falou, que era a teologia da prosperidade. São primos próximos. Então, esse é um assunto, gente, que não é tão simples, porque na própria Bíblia você vai ver textos que vão levar para os extremos, entendeu? Por isso que esse papo aqui é importante, porque ele está trazendo para o centro. A gente precisa trazer para o equilíbrio. Eu vou considerar o meu próximo superior, mas não no sentido que eu sou inferior. É no sentido que eu vou dar preferência a ele. É diferente, entendeu? Não é de valor, ele não tem mais valor que eu. Mas eu vou dar prioridade a ele. É um ensinamento por trás, né, Rogerão? Hã? Perdão, desculpa te interromper, te cortar. É o ensinamento por trás, eu acho. Né? Não é a ação. Jesus não lavou o pé de todo mundo todas as vezes que ele se relacionava com a galera. Mas ele precisava ensinar através daquela ação, né? Então... É isso aí. E o outro lado, só para fechar, é esse de que eu sou muito especial, de que Deus está, sabe, Deus está sempre olhando para mim com muito carinho e que ele para tudo para me dar atenção. Isso também é exagero, né? Porque Deus ele não precisa parar tudo para nos olhar. Ele consegue olhar para todos ao mesmo tempo igual. Então, ele não precisa preterir ninguém para preferir o outro. Eu vejo então, isso é olhar a Deus com a mente humana, né? Eu vejo a palavra-chave é o equilíbrio, né? Acho que a gente sai daqui na questão do equilíbrio. Nem menos demais, nem muito, nem altivez. Eu acho que você se manter equilibrado diante de tudo aquilo que nós relatamos aqui, tá ótimo. Acho que a caminhada... Eu acho, viu, Edson? Eu acho que a Tracy foi feliz quando ela diz levar isso para a identidade com Cristo, né? Sim. Porque se a gente está buscando aqui o equilíbrio é o Evangelho é Jesus Cristo. Então tudo aponta para ele, cara. Exatamente. E passaremos dificuldades, aflições. E a nossa vida ela é feita de momentos. Tem momentos que nós estamos em perrengues e tem momentos que estamos super bem. E como eu vou lidar no meu dia a dia comigo mesma diante das dificuldades, porque elas virão, e reconhecendo que Deus está comigo mesmo nos dias que estão mais, nos dias de perrengue. Então, assim, precisamos ter essa identidade, saber que eu mereço o melhor de Deus, mas esse melhor de Deus não está nesses exemplos que nós citamos aqui agora, né, que vocês trouxeram. Nós precisamos nos amar para amar o próximo, né, é um mandamento, mas nós temos que saber o nosso lugar, onde que Deus quer que nós estejamos. Então, que eu seja suficientemente boa para lidar com todas essas questões no meu dia a dia, na minha faculdade, em casa, para que
havendo uma dúvida, eu recorro à palavra. Eu não vá para achismo, para aquilo que o Google diz. Que eu recorra ao manual que nós temos e que nos traz as respostas corretas. E que nós possamos recorrer aos nossos líderes, às pessoas que, de repente, podem nos nortear no momento que eu vacilar. Porque, realmente, todos nós aqui vacilamos. Em um momento ou outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Não é o Rogério, que é o pastor que nunca vacilou. Não é a Sandra, esposa do pastor, Tiago, Vitor, Gabriel. Todos nós erramos. E todos nós, em algum momento, passaremos por vales e precisamos olhar de novo para a cruz, reconhecer Jesus e ir para o lugar que Ele quer que nós estejamos. Certo? Cíntia, amém. E é engraçado, de tudo isso que eu fico observando, é que tudo é dele e por ele. Se você é alguma coisa, ele que te deu. Uhum. Então, assim, você não tem que se gloriar, nossa, né, ou eu consegui isso, foi tudo Deus, graça de Deus, né? Então, a gente tem que andar mesmo nessa perspectiva que todo mundo falou. Gostei muito da aula, está muito equilibrada. Obrigada, viu? Amém, gente. Sandra, aproveita e ora para nós, encerrando essa aula de hoje. Pai querido, Pai bondoso, nós te damos graças por esses momentos na tua presença, onde podemos falar, onde podemos escutar os nossos irmãos e aprender cada vez mais a respeito da tua palavra e de algo que é tão falado, tão discutido aí no mundo e às vezes chega a nos confundir. Mas graças ao Senhor pela tua palavra que nos direciona, que nos resgata e nos coloca no ponto certo, no centro, que é olhar para o Senhor, olhar para a tua glória, tudo vem de ti, Senhor. Então nós te agradecemos por cada vida, cada família aqui nesse grupo, e te agradecemos por cada um, como o Senhor os fez, como o Senhor os criou, os dons e os talentos aqui representados, e eu te agradeço, Senhor, de coração por cada um, que os meus irmãos também saibam agradecer tudo que eles têm recebido das tuas mãos, e mesmo que alguma coisa nos incomode, que no nosso coração haja o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nos convencendo daquilo que é pecado, e que nós corremos e voltemos para a tua cruz, aos teus pés, e peçamos graça ao Senhor, e levantemos a nossa cabeça de novo para seguir, Pai. Protege-nos da ação do maligno, das setas inflamadas, e nos ajuda, Senhor Jesus, a viver em novidade de vida. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos por essa aula, pela Cíntia, pelo Edson, por toda a dedicação a esse grupo. Em nome de Jesus, amém.